Olá, boa noite, Luciana, Anderson, Dri, Val, boa noite a todos. Vamos esperar a Bruna. Bruna tá chegando, está entrando, Bruna. Boa noite para todo mundo. Boa noite, Cris. Boa noite, Dalete. A Bel. Giza chegou. Cheguei. Adri, né? Cleonice. Ou o Júnior. É o Júnior aqui, ok, Júnior? Suspeitei desde o princípio. Maluquinha. Opa, liguei uma luz aqui no estúdio. Boa noite, gente. Beatriz. Olá, Beatriz. Tá todo mundo me ouvindo bem? É a Gisele, a Bela Giz é a Gisele. Oi, Gisele. Boa noite todo mundo. Boa noite. Vamos aguardando aqui a nossa amiga Bruna. Convidado especial, Diego. Seja bem-vindo. FM Terapias. Boa noite. Estamos ouvindo super bem. Oi, Indy. A Bruna tá me perguntando algo aqui pelo meu perfil. Alguém manda mensagem pra Bruna e fala pra ela entrar aqui no nosso perfil? Pra ela entrar no meu perfil aqui e chamar aqui a apresentação? Por favor. Oi, Ana. Não, gente, a Bruna não briga com a Bruna, não. A Bruna ela já tava falando comigo faz 10 minutos, esperando aqui pra entrar. Oi, Vitória. A Bruna, me chama para entrar ao vivo, aí a gente divide tela. Faz o convite para mim. Alô, 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 alô. Oi, Ana, psicóloga, Ana Flávia. Ok, Bruna. Bruna vai entrar daqui a pouco, aguarde. Nossa convidada tá conectando, entrou! Oi, Ê! boa noite. Agora é sua vez de dar boa noite aí. Eu já tinha falando que Ah, você estava deixei você atrasada. sozinho. Boa noite. Que bom, tem bastante gente conectada. Eu sou a Bruna, eu trabalho com educação na rede municipal de ensino já tem 10 anos, né? Eu estou como coordenadora de um polo universitário e eu também sou sócia na empresa no Papo Educador, que a gente trabalha com formação e consultoria. E agradeço o André pelo convite, pela confiança toda aí. Espero corresponder às expectativas dele e dos amigos da gente que estão conectados aí com a gente. E conseguir partilhar um pouquinho aí do que a gente programou para todo mundo, né, André? É isso Com mesmo. bastante carinho. Isso mesmo, né? Então, eu quero aqui. Então, a gente já vai começar, né? A Bruna já chegou chegando, né? Já chegando falando aí do tema. Eu já dei boa noite para todo mundo aqui. Então, nós já iniciamos. Queremos aí ser bem direto, né? Então, e objetivo, né? Então, assim, eu quero, antes de começar, primeira coisa, eu quero agradecer a todo mundo. Quero agradecer a participação de todos. Quero lembrar que hoje é o Dia da Educação, né? Dia 28, né? Desse mês. Então, assim, dia 28 é amanhã, não é isso? Não é hoje, é amanhã. Dia da Educação. Ajuda aí, Bruna. Não, é hoje, André.
É hoje? Me Então é hoje. confunde. Eu anotei aqui, mas eu tô meio. Aí eu quero deixar É uma frase, hoje. né, para a galera da educação, né? Porque a educação não se faz sem o educador. E tem uma frase que eu anotei que eu gosto muito dela, que ela fala assim: se não morre aquele que escreve um livro ou planta uma árvore, com mais razão não morre um educador que semeia a vida e escreve na alma. Então, Olha, educadores, parabéns, né? A educação não se faz sem educadores, né? Então, nós vamos falar um pouco aqui sobre tempo e projeto. E antes, então, vamos dar a introdução, que eu tô com a minha colinha aqui, de sempre, ah, né? eu tenho Então, colinha também. nós fizemos uma colinha. Então, deixa eu me apresentar. Meu nome é André de Albuquerque, eu sou psicólogo, psicopedagogo clínico, eu sou palestrante, facilitador de educação emocional, também sou mentor de vestibulando, tenho um projeto que é rumo à graduação, onde eu trabalho nas escolas. Atualmente, eu sou psicólogo clínico, estou atuante, então atendo online, né? Se precisar de alguma coisa, chama a gente aí, tá bom? Então, quando nós pensamos nesse tema, como eu também sou psicopedagogo, estou na sala, dou aula para a central de concurso, e a Bruna está dentro de aula também, nós pensamos nessa questão de tempo e projeto, né? Então, nós estamos vivendo hoje um tempo de quarentena, um tempo de pandemia, um tempo de isolamento, um tempo de ficar dentro de casa. E antes, o grande vilão era que nós não tínhamos tempo, né? Não tínhamos tempo, não tínhamos espaço. E hoje a gente tem tempo, muito tempo. Temos o conforto da nossa casa, temos as distrações, né, que nos roubam aí a concentração. E nós Muitas. precisamos tomar muito cuidado com isso, né? Então, assim, a gente eu já começo dizendo aqui que cuidado com o excesso, né? Então, o excesso ele pode ser veneno, porque a diferença entre remédio e veneno é a dose. Então, o muito conforto, há muita distração, esse muito tempo pode roubar os nossos projetos e o nosso tempo também. Então, nós vamos falar um pouco sobre isso. E aí, nós vamos falar então um pouco sobre sonhos, né? Então, nós precisamos entender e priorizar. Então, para você administrar tempo e projeto, você precisa primeiro sonhar, né? Então, sonhos, né? Quem tem sonhos, nos ajuda aí, Bruna. Bom, a gente conversou bastante, porque tinha bastante, tem bastante, bastante estratégia para a gente conseguir se programar, né? Então, assim, muito tempo, né? Estamos em casa, tem muito tempo. A gente conversou também que não é um tempo muito animado, né, André? Que a gente tá, nossa, que legal, tá todo mundo em casa. Mas o que a gente pensou foi de mostrar estratégias para conseguir fazer bom proveito desse tempo. Então, assim, como na vida normal, a gente não vai ser produtivo todos os dias, 100% produtivo, né? Mas a gente precisa ter algumas coisas traçadas, algumas coisas que sejam um start para a gente conseguir produzir, né? Senão a gente não consegue nem fazer o home office, na verdade, né? E a gente queria comentar um pouquinho disso em relação a sonhos, a projetos, ao cotidiano mesmo, né? Porque a vida passa rápido e se você não tem esse checklist do que eu quero para minha vida, o que eu quero para o meu ano, o que eu tenho de tarefas para minha semana, vai passar a quarentena, vai passar o primeiro semestre, o segundo semestre, e quando você vê, realmente só passou e você não realizou aquilo que você desejava, né? Então, a gente vai abordar aqui algumas coisas simples que dá para fazer no dia a dia, que melhora bastante essa organização. E a gente vai pensar também um pouquinho em procrastinação, né? Essa super palavra aí que é pesada até para falar, né? Ela pesa bastante. Então, assim, começar anotando, por exemplo, quais são seus sonhos, né, André? Uhum. Então, assim, o que que eu quero, né? O que que é minha meta, né? O que que é minha metinha, por exemplo. Então, eu anoto lá, essa semana eu preciso, não sei, em relação a dinheiro, né? Minha metinha é guardar R$ 50, é arrumar minhas gavetas e eu preciso ler 30 páginas do meu livro.
Então, eu ter isso anotado, não é? Eu pensar isso. Ah, eu preciso fazer tal coisa. Porque amanhã, na correria do dia a dia, eu já esqueci o que era essa minha meta da semana, né? E colocar coisas possíveis também. Não colocar, eu vou correr 100 quilômetros de terça até a sexta-feira. Não, eu nunca corri tudo isso, né? Como é que eu vou correr agora? Então, assim, colocar essas pequenas metas, mas assim, programe-se, né? Tenha em vista o que você quer para sua semana, o que você quer para daqui 3 meses, o que você quer daqui 1 ano, né? Eu costumo me programar, eu até vou contaminando o André enquanto a gente conversa, né, André? Que eu tenho uns check, assim, eu faço e vou colocando o que eu quero na minha semana, né? Eu tenho a minha meta do ano, que é uma coisa simples. Assim, eu coloco itens e eu sei que eu preciso traçar pegadas ali, pequenos passos, né? Para eu chegar naquelas grandes metas que eu coloquei para o meu ano. E na semana eu tenho as minhas tarefas comuns da minha casa. Quem me conhece sabe, eu tenho 2 filhos, tenho um cachorro. Eu abraço mil coisas, assim, mil projetos. Quando eu vou ver, eu tô atolada de coisas e se realmente não é a minha agenda, não é a minha organização, eu não dou conta, né? E o sonho, eu acho que é o principal, é o que move a gente, né, André? Pra gente começar a ter essa organização. Porque assim, a questão de quando você fala de planilha, quando você fala de organização, soa como algo pesado, né? Algo chato, algo, né? Algo que não dá para fazer, algo que já começa não dando certo, né? Mas isso é uma das mentiras, né? Eu acredito que na prática isso é uma das mentiras. E antes de continuar, né? Tô falando aqui o que eu vou dizer. Mas nós selecionamos, dentro de todas as coisas que a gente pensou em falar, né, Bruna? Nós selecionamos aquilo que nós vemos que tem dado certo com os alunos, com as pessoas que nós temos contato, com a nossa própria vida também, né? Então, quando se fala de sonhos, né, pelo menos em questão de clínica, em questão de consultório, eu costumo dizer para a pessoa tirar o sonho daqui. Tire o sonho daqui, tire o sonho daqui. Torne o seu sonho visível. Coloque em um lugar que ele fique visível. Que o seu sonho converse com você, e você converse com o seu sonho. Então a gente coloca, a gente fala de escada, né? Então você coloca lá um sonho que você tem, põe lá em cima, e aí você vai colocando as escadinhas, o degrau, né? Aonde você quer chegar e o que você precisa Uhum. fazer. Então a Bruna ela começou a dizendo que você, para você não se perder, faça metas pequenas, né? Quantos nós aqui, quantos de nós chegou no final do ano e colocou lá na meta grandona lá, emagrecer 20 quilos, não tomar coca ou não comer pizza o ano inteiro, né? Então aí quando vai ver, acaba se sabotando e chega no segundo mês, fala que não dá, não dá, e aí isso faz acreditar que você não consegue. E aí você desiste, né? Então a gente costuma dizer, coloca seu sonho lá e aí você vai colocando os passos que você precisa. Então, coisas pequenas. E a cada post-it, né? Então, você coloca cada post-it. Vamos pôr que eu quero um carro. Então, eu quero um carro, coloca no topo. E aí você vai desvencilhando. Então, vai colocando assim, exemplo. Eu preciso saber mexer com dinheiro, eu preciso saber o quanto eu tenho, economizar, cortar gastos desnecessários, cotar carro, saber seguro, saber aquilo, saber aquilo. E você vai indo. E aí, a cada questão, Bruna, quando a gente contrata aqui em consultório, o paciente ele tem a tentação de pular já para o segundo, para o terceiro degrau. Então, É, ele, às vezes ele querer saber o que ele tem de dinheiro, ou qual é a relação dele com o dinheiro, ele já quer saber quanto custa o carro, quanto está o seguro, ele tem. Ele fala, não, isso é que eu posso fazer hoje. Não, a gente fala com ele para ele não se sabotar, ele começar pelo primeiro post-it, pelo primeiro degrau, e aí ele vai subindo, porque aí ele uhum, não se sabota. Uma outra coisa é, que eu acho legal, que eu queria pontuar aqui, é que assim, cuidado com os críticos, né? Cuidado com os críticos. Cuidado com os ladrões de sonhos. Porque as pessoas, é comprovado, né? Pesquisas mostram que pessoas que criticam, ela tem uma vida seca, ela é improdutiva. Cuidado com essas pessoas. Né? Eu ouvi uma frase que verdade. foi muito forte, que ela diz assim, que não aceite crítica de quem não construiu nada. Né? Interessante isso, né? Então a gente precisa tomar muito cuidado. Né? Então, assim, o padre Fábio, né, que é uma referência aí, é aquele padre que é feio, que ele, né, não Hum, canta, escreve mal, né?
Então, não é muito conhecido, ele diz assim, ó, isso eu achei legal. Tem pessoas que nos roubam e tem pessoas que nos devolvem. Então, nessa questão de sonho, toma cuidado com essas pessoas. Toma cuidado, anda com quem te puxa para cima, ande com quem sonha com você, ande com quem te incentiva, ande com quem acredita em você e quem fale a real para você, né? Então, essa questão de organização de sonho, primeiro você tem que ter um sonho. Se você não sonha, se você não tem um projeto, segundo alguns ramos da Verdade. filosofia, você está morto, né? Meio forte isso, mas quem não sonha, quem não tem projeto, está fazendo o quê, né? Então a gente precisa tentar entender. Um dos primeiros passos, então, sonhe, você pode, é permitido, é de graça, não custa. Verdade. Então coloca aí nos seus sonhos. Não é isso? O que Não, você é acha? verdade. Eu tenho até a referência de um. Eu gosto sempre de compartilhar porque eu era muito nova, mas foi bem marcante, assim, professor do ensino médio. Eu sou nova ainda, eu falei bobeira. Vocês deletam essa parte. Mas um professor do ensino médio, ele era de marketing e tudo, e falou pra gente, né? O seu sonho é viajar, precisa ir lá e cotar a viagem. Porque você precisa sair do zero. Você não tem o dinheiro agora, mas precisa sair do zero. O seu sonho é fazer um curso no exterior, precisa ir lá, cotar o curso. É um apartamento, vai lá, senta onde vende apartamento, na imobiliária, no plantão, e você vai saber quanto é aquele apartamento, porque só assim você vai traçar o caminho, né? Isso para mim ficou bem marcante, assim. Então, sempre que eu penso alguma coisa que eu quero, eu vou lá e pesquiso. Ah, mas quanto é? É possível? Não é possível? Eu nunca deixo para trás, assim, o que eu pensei. Então, eu penso, eu vou lá, vejo o preço e falo, pô, então dá esse ano, mas dá no começo do ano que vem, né? E isso para curso, eu acho que quando a gente fala de alcançar sonhos, não tem a ver só com o financeiro, com o monetário, tem a ver também com o tempo, né? E a gestão que a gente vai fazer desse tempo. O tempo é muito importante, assim. Eu mesmo tenho coisas que eu não faço porque elas não cabem na minha agenda, que seria querer abraçar o mundo e acabar fazendo uma coisa mal feita que de repente ia me deixar frustrada. Mas eu vou lá e vejo, né? Então, não sei, algum projeto, algum curso que eu faria, essa aula é possível para eu ir assistir, eu vou conseguir estudar, mas assim, eu fui lá, pesquisei e vi. Não foi que eu desisti de começo, né? E que eu já disse, não vou abraçar esse sonho, deixa pra lá. Não, esse primeiro semestre não dá, mas no próximo eu consigo, né? E eu acho que a organização, manter uma rotina é o necessário. Não adianta falar, eu detesto rotina. Não, para algumas coisas a rotina ela é a nossa aliada, não tenho o que discutir, né? Eu sempre programo a minha semana no domingo à noite ou na segunda cedo. Eu tenho o que eu preciso fazer na semana, fora que a gente sabe que aparecem demandas durante a semana. Ah, a Bruna organiza a vida dela, é a nossa, ali vem agora. Eu organizo, né? E eu sou a chata que falo. Na empresa nós somos em 13, nós somos, felizmente, nós somos muito amigas e muito sinceras também. E eu sou a pessoa que fala, ai, ó, vamos marcar reunião aqui. Ela só falta marcar coisas de madrugada. E eu falo, ó, cai na real, essa semana acabou. Aí elas ficam meio de cara feia comigo. E aí eu falo, ó, não dá por causa disso, 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 mas dá em tal data. Então, assim, seja sincero, acho que esse exercício que eu faço com elas é para mim também, de tem coisa que eu quero muito, mas não vai dar. E a gente precisa, ao mesmo tempo que ser sincero, ser comprometido, né? Eu falo para as minhas turmas de alunos que quando a gente abraça projetos novos e vai se organizar para projetos novos, o nosso maior compromisso é com a gente mesmo. Porque começar uma coisa e não conseguir terminar, ou terminar de qualquer jeito, é frustrante, né? Talvez a gente até desanime para uma próxima oportunidade. Então, você se programar, ter uma rotina, ter noção da sua realidade é a melhor coisa para dar tudo certo. E hoje também, né, André, a gente tem muito vídeo. Na quarentena tá com muito curso gratuito, diz que era caro, eu mesmo tô fazendo um que a Regiane me indicou, eu tô adorando com o Murilo Gun. E uma amiga falou que custa em média 1.500, R$ 2.000. Olha eu fazendo propaganda dele aqui, né? Mas é um curso fantástico.
Tô fazendo um outro na plataforma lá, que o Mackenzie abriu umas disciplinas também, gratuita. Então, acho que dá para ir estudando e participando de lives. E cada um sabe o assunto que mais lhe agrada, o que quer para o seu futuro, né? Como vai se organizar para isso. E aí eu acho assim que dá para dividir o dia, por exemplo. Ó, eu vou dar o meu exemplo de horário, né? Eu tô com 2 horas a mais no meu dia vaga, pelo menos, só de não me locomover até o meu trabalho. Então, assim, eu fiz uma lista de tudo que eu consigo fazer com essas 2 horas a mais e não inclui só estudar, inclui também eu jantar com os meus filhos, porque à noite eu tô almoçando, tô trabalhando, desculpa, e é uma refeição que eu queria muito fazer com eles, eu não consigo. E na quarentena me permite jantar com eles, depois assistir um vídeo. O curso que eu estou fazendo, eu não deixo de acessar a plataforma, eu tenho como meta não deixar de acessar a plataforma por mais de 2 dias. Eu estou sempre acessando lives que tenham a ver. É lógico que eu assisto a lives de samba, de sertanejo, bebo uma cerveja e tal. Mas tem as lives também sobre educação, sobre o que está sendo discutido agora no momento, que rumo vai tomar, né? Essa educação vai ficar à distância, volta escalonado, não vai voltar. Eu preciso estar a par, não dá para eu me alienar de tudo que está acontecendo. E eu recomendo que todos tenham agenda. Eu sou muito fã da agenda de papel, né? Desde criança. Eu acho que é coisa dos meus pais, assim. Eu acho que eu ganhei meu primeiro diário, eu tinha uns 5 anos. E aí, depois disso, eu nunca deixei de ter agenda. Eu não tenho um ano sem agenda. Eu tenho tudo anotado. Esse ano, vou até compartilhar aqui, ó. Pra dizer que é verdade, né? Esse ano eu tenho uma que eu achei que é um fichário, ó. Tá vendo? Eu consigo dividir toda a minha vida, assim, entre trabalho, o que é trabalho do municipal, do cargo municipal que eu tenho, o que é da empresa, o que é da minha vida e o que é grupo de estudo e coisas à parte. Então, tá dividido por setor, fora um monte de post-it de todos os tamanhos que eu tenho, né? Separei também, André, vou falando aqui que depois eu dou a vez para você falar, né? Eu separei aqui uma foto, eu pedi para a Regiane, que é a minha sócia amiga, autorização para mostrar o canto dela. Eu acho uma super inspiração. Ela é uma pessoa também muito organizada e ela materializa essa organização de uma forma que ela contagia. Então eu acho super bonito o canto dela, ó. Não sei se dá para ver bem, me contem se dá para enxergar aí, André. Uau! Dá sim. Uau! Dá. Esse é o canto da Regiane e realmente ela faz funcionar esse canto cheio de post-it. Eu acho que é importante a gente conseguir separar dentro da casa da gente, por menor que seja a mesa, uma prateleira que a gente adapte para a gente ter um canto do nosso estudo, das nossas anotações, né? E você não precisa ser estudante para isso. Você é dona de casa e ali você tem o seu canto da leitura, o canto que você se dedica para assistir algumas coisas. Se você é estudante, precisa mesmo ter o canto, porque senão é difícil você abrir e fechar livro em cima de cama e perde papel e fecha de qualquer jeito na hora do sono, né? E é isso aí. Passar para o Então, André agora. pegando aqui, né, alguns ganchos da Bruna, a gente, a primeira coisa é você entender que você pode sonhar. Você deve sonhar. Sonhar faz parte da vida. Sonhar dá um gás na vida, né? Sonhar é inerente ao ser humano. Então, sonhe, coloque projetos, tire o projeto daqui, não confie na sua memória. A sua memória é traiçoeira. A gente conversou disso nos bastidores. A memória é traiçoeira, por isso que tem os post-it, por isso que tem a lembrança de você estar estudando. E aí, nós falamos de rotina também, né? Então, vamos colocar aqui, pensar um pouco na questão de rotina. Não sei se você percebeu, porém, o mundo, ele gira em torno de rotinas, né? Vamos usar o tempo como oportunidade. Nós temos que usar o tempo para investir em cursos, igual falou, para você assistir lives que constroem, para você estudar, para você fazer um monte de coisa e o mundo é feito de rotina. Então vamos lembrar aqui, quando você vai para a faculdade, quando você vai para estudar, o que você faz? Você não se arruma, toma banho aquele que gosta, né?
é aquele que não gosta, não vai sem banho mesmo, né? Mas assim, a pessoa se arruma, faz uma refeição e vai até a faculdade. Chegou na faculdade, ele encontra outra rotina. Ele chega lá, ele cumprimenta as pessoas, entra na sala, vê as disciplinas, intervalo, termina, mais uma Uhum, rotina que você tem que cumprir. Então, não é porque você está em casa que a rotina tem que sumir da sua vida. Porque muitas pessoas vão se prejudicar no retorno à rotina que tinha. Então, hoje a gente está em casa, mas aí depois que você voltar a trabalhar 8 horas por dia, ou estudar às 4 horas e sair 2 horas até e chegar na faculdade, você vai enfrentar uma rotina. Então, crie uma rotina e seja fiel a ela. Né? Crie a sua rotina, tenha horário, tem horários. Né? Então, veja aí o horário que você é mais produtivo. Tem uhum, gente que é mais produtivo de manhã, tem gente que é mais produtivo à tarde, tem gente que é mais produtivo à noite. Quando for para investimento do seu sonho, explica que você tem que ter aquele tempo para você olhar essa organização que a Bruna passou, esse canto, né? Eu lembrei aqui, o Júnior está aqui, ele mostrou hoje o canto dele de estúdio, né? Aí, como é semelhante a esse que você mostrou, Bruna, e eu falei para ele assim, credo, né? Que canto feio, que canto ridículo, odiei, né? Mas na verdade é que a gente tem uma boa inveja, vamos colocar assim, né? Porque a ordem ela faz a coisa andar, faz a coisa deslanchar. Então entenda, o mundo gira em torno de rotina. Então você precisa criar uma rotina dentro da sua casa. Pode soar algo chato, mas isso vai te ajudar a alcançar o seu objetivo, a alcançar uhum, a sua meta. Né? Então nós falamos sobre sonho, então sonhe, crie uma rotina, tenha um horário, né? E entenda isso e use o tempo como oportunidade, conforme a Bruna falou. Então, assim, precisamos fazer curso EAD, né? Então, eu estou fazendo o curso da educação emocional, a gente continua EAD, mais as aulas que a gente ministra lá. Então, assim, usar isso de oportunidade. E começar quando? Agora. Ah, mas eu não tenho um sonho. Não sei, né? Não sei uhum, se cabe a pergunta, não quero te pôr em saia justa, mas qual é o seu sonho, né, Bruno? Então, uma uhum. coisa que eu coloco com os alunos, e é legal, quando eu falo para os alunos do Enem, quando é o Enem? Quando é a ETEC? Quando é a prova que você quer fazer? Que é o sonho que tem lá no topo. Vamos É. fazer um exercício? Vamos escrever uma carta para o seu futuro? Mas para que dia? Para esse dia. Escreve uma carta para esse dia. Como que eu escrevo? Ah, querido André, né? Tá nervoso? Como é que você tá? Né? Espero que você esteja calmo, que você levou sua água, que você chegou no horário, porque só no fato de você chegar no horário, você já é vencedor, né? Porque tem aqueles memes lá que você tem que. As pessoas chegam fora do horário, e aí o que acontece, né? Fica lá com aquela cara de triste lá. Então, como é que você chegou? Como é que você tá? Você tá bem? Uhum. Você conquistou o seu sonho? Estudou direitinho? Parabéns, cara. Sei o que você vai falando. E aí eu leio a minha carta para o futuro para eles. E nisso tem as minhas metas. Né? Então eu vou colocar aqui, né? Então às vezes eu falo assim, eu coloquei lá na carta, no último encontro que eu tive com eles. Eu, André, tudo bem? Espero que sim. Né? E aí, já comprou uma casa? Ousado, né? Já comprou uma casa? Né? E aí, já é pai? Né? Ou, né? E aí, né? Seu relacionamento tá mais em paz, tá mais tranquilo? Será que você não tem que avaliar mais coisas? Então você acaba fazendo uma carta para o seu futuro, aquela que acompanha o seu sonho, e quando você chega lá e você vê que você cumpriu, isso dá uma satisfação tão grande, uma satisfação tão imensa, né, que a gente acaba querendo mais. Aí a gente projeta planos maiores. E a gente projeta planos maiores. Então, a minha pergunta, Bruna, qual é o seu sonho que está no topo do post-it lá da lista? Nossa, E que assim? você organizou assim? Nossa, eu sou uma pessoa que sonha muito. E você sabe. Eu sou bem sonhadora. Para esse ano, eu tenho bastante metas, eu achei na minha lista. Eu tenho. Uhum. Não são nem só sonhos, assim. São. Porque sonho, às vezes, também dá só a impressão que a gente vai só projetar, né? Sim. Mas são projetos para o meu ano, por exemplo. Eu tenho um projeto de uma viagem, eu tenho um projeto de trocar de carro, que é uma coisa que eu não gosto, mas é necessário. Às vezes tem projetos que precisa, né? Eu sou casada com o meu carro, ele vai quebrar de vez uma hora. Não é um carro velho, mas eu uso muito, então eu preciso trocar de carro.
Eu tenho planos para esse ano poluir menos, né? Prestar atenção mais nos produtos que eu adquiro, né? Então, assim, acho que são os meus sonhos, meus pequenos sonhos do ano, assim, né? Os meus pequenos projetos aí que eu tenho até o final do ano Uhum. para conseguir administrar. Isso não estava combinado. Né? Foi pegadinha aí, né? É, Mas como a gente se coloca na live, né? A gente se expõe na live também. Teve uma participante que disse assim: e se você não conseguir? Eu queria já responder agora já. Eu já queria responder, deixa eu ver quem que foi, não lembro. tem Mas eu vi pergunta da aqui. Adriana, da Gisele também. Olha lá, É, quero estar nessa viagem. Vamos, gente, vamos viajar comigo, né? sempre. Teve alguém que, teve alguém que falou assim, ó. E se quando a gente não consegue cumprir? Ou, né? Reavaliar. Reavaliar. É, Reavaliar o que te sabotou. Reavaliar aonde você pulou. Reavaliar até mesmo o seu plano, se ele não foi muito ousado segundo o que você tinha. Fazer talvez uma meta menor, né? Porque assim, eu uma vez ouvi que o talento ele é oi, adquirido com a Elaine. prática, né? Então, o talento a gente adquire com o quê? Com a prática, com a repetição. Se você não Uhum, conseguiu, guarda isso. Quem perguntou, guarda isso. Queria que você guardasse isso. Se você não conseguiu cumprir a meta que você teve, isso não te torna uma perdedora, não te torna um perdedor, né? Se você errou uma vez, não te torna um ser errante. Se uhum, você mentiu uma vez, não um monte, não te torna um mentiroso. E se você não conseguiu uma vez, não te torna um derrotado. Você avalie, faça metas menores, faça metas alcançáveis, procure alguém, preste conta para alguém. Eu acho que isso é interessante, né? Você prestar conta para alguém. Por quê? Porque a pessoa ela vai te perguntar: e aí, você fez? E aí, como é que tá? E aí, não sei o que. Você vai dando satisfação para as pessoas e que ele quer de confiança, é claro. Mas tenha isso em mente. Se você não conseguiu cumprir, reavalie, não desista. Não desista, né? Reavalie, faça planos menores, degrau menor, e aí você vai galgando com o tempo. De repente não era para hoje, de repente seu projeto não era para hoje, era para mais para frente. De repente você não estava preparada para o resultado de hoje. Por isso que você tem que continuar e não desistir, tá bom? Então, eu não a queria deixar passar Gisele. isso. Ah, Você tá olhando o tempo, André, que eu esqueci? Ah, tá no tempo. Tá. 35, falta 20 minutos, eu acho. Sei lá. A Gi fez duas perguntas. Perguntou se eu acordo todo dia o mesmo horário. Praticamente, para quem viaja comigo sabe que eu acordo bem cedo, sempre, mesmo que eu tire o despertador. Eu sempre acordo cedo e sempre levo livros. E daí o pessoal até fala: vou aí chegar nessa viagem chutando tudo, vai estudar na viagem nada. Mas eu acordo cedo, sempre. E quase todos os dias no mesmo horário, sim. E ela perguntou se tem data para meta, né? Eu costumo colocar semanas, né? Quando são tarefas mais curtas de organização do cotidiano, eu coloco na minha semana mesmo. E eu coloco por meses de, né? Então, até tal mês eu preciso fazer tal, até outubro eu preciso resolver tal coisa, quando é uma meta maior. Até o mês que vem eu preciso organizar tal coisa. Eu acho que não precisa ter uma data cravada, né? Mas um período, né? Primeiro semestre, primeiro trimestre, porque você precisa se cobrar, né? Tem uns estudos sobre procrastinação, por exemplo, né? Que procrastinar é você ir deixando para depois, né? Ah, vou deixando para depois. Então eu tinha que ler um livro, mas eu entrei no Instagram e fiquei mais de uma hora no Instagram e não li o livro. Então eu procrastinei, né? E mais de 20 milhões de brasileiros são procrastinadores crônicos, né? Então é algo que necessita realmente de tratamento, de investigação para saber o que rouba esse tempo, que rouba atenção. Isso é nato do ser humano, né? Tem várias pesquisas, se vocês acho que vale a pena dar uma olhadinha sobre procrastinação, explicando que é do ser humano mesmo, da época primitiva, em que eles já condicionaram o cérebro com os prazeres imediatos, né? Então, assim, eu vou ler um livro ou eu vou sair para balada, né? Porque a hora que eu sair para balada,
é um prazer imediato. Eu vou encontrar com amigos, né? Eu vou beber, eu vou ouvir a música que eu gosto, porque a gente vai a lugares, né? Que divertem, então é um prazer muito imediato, né? Lógico que tem gente que tem prazer com a leitura, mas é muito mais comum que se deixe os estudos ou se deixe um afazer que era muito importante para você curtir uma festa ou ficar numa rede social ou ir ver Netflix, né? Então a gente precisa prestar muita atenção o que é que rouba nosso tempo, né? O que rouba o meu tempo, o que rouba o meu sonho, o que rouba minhas metas, né? Primeiro eu preciso fazê-las ali, tê-las, porque se eu não sei para onde eu caminho, né, para qualquer lugar serve? Não, não serve. Porque vai chegar uma hora que eu vou me cobrar, vou dizer, nossa, para onde eu ia todo esse tempo, né? Então precisa desenhar essas metas, precisa ver o que é que cobra, o que é que rouba, na verdade, né? O que é que rouba o sonho, o que é que rouba tudo, né, André? Para poder se programar direitinho e conseguir fazer as coisas acontecerem. É, O que uma mais que coisa que tinha? Tinha mais perguntas que passou. Deixa eu a ver se Ana a está minha. perguntando, Tem uma as, mediadora aqui. ó, Tem uma deixa eu ler aqui, ó, a mediadora aqui Sandra te que vai me mandar. perguntando para você que se você se programa para uma coisa e não dá certo, você se sente frustrada? Você já se sentiu Não, eu fa... frustrada por algo que não dá certo? não, eu reavalio. Eu não tenho uma cobrança assim. Eu não sou muito rígida comigo, não. Eu me organizo e faço o possível. Eu sei que eu dou o meu 100%. E acontece comigo, por exemplo, de eu colocar algumas metas para essa semana e aí não dá conta. Apareceram outras coisas que não deu conta, eu grifo, passo para outra semana e tudo certo, né? Eu só não gosto de deixar de fazer mesmo de uma forma que assim, deixei de fazer, não analisei por quê, não revi e vai ficar sem fazer. É, vamos Assim. lembrar que nem todo mundo é metódico, né? É, cada É, um funciona de uma eu não forma. sou, eu sou organizada, eu não sou metódica e também não sou uma pessoa que me culpo se não deu certo, se faltou alguma coisa. Ó, eu Exato. fico muito desanimada. A Elaine dizendo aqui, eu fico muito desanimada. Mas aí precisa ver, Elaine, o que é que você programou, se você se deu o tempo necessário, né? Porque tem coisas que não dependem só da gente para acontecer, tem muitos fatores envolvidos, então precisa rever o projeto, ver o que está acontecendo. Mas eu acho que se frustrar só faz se desanimar. Você se desanima demais, né? Então acho que não tem que rever aí Uma, o coração. exato. Uma coisa que quando a gente falou de sonho, né? Só para ver se a galera tava Grifar vendo. texto. Eu sou a É, rainha do post-it do grifar texto, olha lá. Tudo eu vou é, grifando e põe papelzinho, um carnaval, que meu Deus, bem sagitariana. né? Então, assim, uma coisa que eu faço, eu lembro, tô lembrando aqui agora. Tem as participações, tá, gente? Não tá dando pra gente ler muito agora, enquanto a gente tá falando, mas a gente tá tentando, tá acompanhando a linha de raciocínio aqui, tá bom? Se você tiver uma pergunta e quer muito que essa pergunta seja respondida, vai perguntando aí pra gente não É, deixar passar, uma tá? hora a gente lê aí. Isso. Então, assim, uma coisa que eu lembro muito bem quando eu fui, antes de fazer a graduação, uma pessoa, porque a vida nos traz pessoas boas, né? A vida nos traz pessoas que nos edifica. A vida ela é feita de encontros, né? E todos eles deixam marcas. Espero que, né, a gente, não é minha essa fala, mas nós estamos nos encontrando. Espero que devemos deixar algo de bom com vocês, né? E aí eu lembro dessa experiência que a pessoa chegou e falou assim, olha, quando você for fazer algum projeto, já pensa nele realizado, né? Já vive ele realizado. E eu achei isso, né, ousado até, né? E aí eu lembro que guardei isso e no dia que eu fui colocar, né, assinar lá para a matrícula da graduação, eu já me imaginei assinando um prontuário da minha clínica e da onde eu estava atendendo. Então isso me deu força. Isso não que no meio do caminho, igual algumas pessoas falaram da gente, os métodos às vezes funcionam sempre, às vezes não. Às vezes a gente tem que reavaliar, a gente tem que adaptar, nós conseguimos fazer isso. Né? Então, às vezes a gente fala assim, mas é Uhum. muito método, então diminui, faz de um jeito que dá certo. Né? A gente está conversando aqui. Né? Então, uma coisa é você pensar nele lá no final. Né? Aí a procrastinação, a tal da procrastinação,
E aí eu queria dar uma pincelada rápida nisso, né? Então a procrastinação, ela é bandida. A procrastinação, ela é sedutora. A procrastinação, ela fica falando assim, por exemplo, eu tenho a prova na quarta-feira e hoje é sexta. E aí o que que eu faço? A procrastinação vem e fala assim: ó, você tem tempo, ó, a prova é só quarta-feira, né? Vai, sai, curte primeiro, depois você vê a obrigação, né? Isso é um mal, parece que é um mal do brasileiro, não posso falar de todos, mas da maioria, né? Então aí você vai para essa festa, chega no sábado ruim, no domingo você tá, quando você vai ver, você não estudou, e aí Uhum. você fica com aquela culpa de não ter cumprido aquilo que você deveria ter feito. Então, cuidado com a procrastinação. A procrastinação, ela rouba sonhos. A procrastinação, ela atrapalha projetos. Eu tenho uma frase que não é minha, eu falo, tenho é um vício de linguagem, vou corrigir. Eu gosto muito de uma frase que ela diz assim, ó, para fazer o que é correto, eu não preciso de sentimento, eu preciso de atitude. Eu vou repetir. Para fazer o que é certo, ou o que eu preciso fazer, ou o que é correto, eu não preciso de sentimento, eu preciso de atitude. Então, cuidado, os sentimentos são ladrões de sonhos também. Então, muitas das vezes, mas eu não quero estudar, eu não sinto de estudar. Não é, você não tem que acreditar nos seus sentimentos, você tem que ir lá e se desafiar e estudar. Então, um exemplo clássico, quem tem uma vida sedentária e quer deixar o sedentarismo, ele precisa fazer o quê? Entrar numa academia ou começar uma caminhada. Aí eu falo assim, mas eu não sinto, eu tenho preguiça, eu não sinto vontade de ir. Você não precisa de sentimento, você precisa de atitude. Então, para alcançar sonhos, é o contrário da procrastinação. A procrastinação fala para você assim, curte agora e faça o que você tem que fazer depois. Não, você precisa se organizar sim, se desafiar, é claro, dessa questão de o muito, lembra do muito? O muito é veneno, o muito pode te prejudicar, pode sabotar também. Então, assim, você precisa primeiro fazer o que precisa ser feito para depois curtir o resultado alcançado. Isso é regra. Você quer estudar para passar no concurso? Você quer passar no concurso, tem que estudar. Você não pode já querer comemorar que passou, sendo que você não prestou o vestibular. Então, a procrastinação, ela Verdade. rouba sonhos. Cuidado. Né? Então, era uma coisa que eu queria pontuar. Né? E não sei se essa palavra existe, mas é uma nhaca que às vezes insiste em nos perseguir. Né? Essa é uma coisa ruim que quer perseguir. Eu tô com preguiça, eu faço depois. Eu vou primeiro assistir meu Netflix, depois eu faço. Eu vou primeiro dar uma olhada nas redes sociais, daqui a pouco eu tenho tempo. Não, faça primeiro e depois sobra tempo suficiente para você fazer o que você tanto gostaria de fazer. Né? Então, cuidado com isso. Usar o tempo como oportunidade e entender que somos pessoas ou seres em transformação. Então, hoje eu sou Uhum. André, psicólogo, psicopedagogo, mas o que que eu quero me tornar? Aonde eu quero chegar? Então, isso depende única e exclusivamente de mim. E se eu ficar caindo na sedução da procrastinação, vai passar ano, entra ano. Muita gente fala assim: quero fazer uma faculdade, mas são 5 anos, nossa! Entra na faculdade, você vai ver que 5 anos, ó, passa assim. Né? E o que Então, você vai colher, né? E a colheita, né? Visualizar a colheita, né, André? Que nem você fez no seu caso, né? exatamente. Olha, já virei a sua fã, Camila mandou, já virei a sua fã, adorei, André. Ô, André, Camila, enquanto você falava, eu tava olhando as perguntas, assim, vou sim, tentar compilar, assim, o que eu tava lendo. O pessoal muito preocupado em não ficar a frustração e com a cobrança. E aí acho que tinha que ser você, nosso psicólogo, para comentar isso. A frustração frustração. e a cobrança, né? Mesmo tendo feito, não ficou muito bom, não ficou como eu queria, ou então me programei e não consegui fazer, fiquei frustrado. O, Então, pro- o, acho que é ideal comentar assim, espero que seja isso. tá, Como lidar com esses sentimentos, né? entendi. Então, assim, o que tem atrapalhado, eu vou falar do público concurso, tá? Que é o público que eu tenho mais contato. Quando o público concurso, eu vou falar para eles que tem tempo para todas as coisas, inclusive para fazer método e depois para não ter método, né? Vamos colocar assim. Então, o que que eu falo?
Eu sempre digo para os alunos assim, há tempo para tudo. Então, tem aluno que ele entra num concurso, numa central de concurso, e aí ele fica um ano inteiro se preparando, olha só, o ano inteiro ele se prepara, aí ele termina namoro, porque ele fala que agora não é tempo de namorar, porque é tempo de estudar. Ele termina namoro, ele deixa de sair, ele deixa de assistir Netflix, ele deixa de paquerar, ele deixa de fofocar, né? Sei que fofoca era o que podia falar aqui, mas né, quem nunca fofocou, põe o dedo aqui, senão vai fechar. Mas ele deixa de fazer um monte de coisa, fica o ano inteiro só estudando, 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 estudando. Todo mundo chama. Aí eu sempre digo, sacrifique tempo, não relacionamentos. Entende? Nós precisamos nos relacionar. Então, às vezes eu falo para as pessoas assim: você não precisa deixar de viver para seguir um método. Não precisa disso. Você não precisa deixar de assistir sua série que nunca acaba, né? Que tem série que é assim, né? Que nunca acaba. É 300 episódios e você acha que está atualizado e sempre tem gente na É. frente. Né? Você não precisa disso. Eu sempre falo para eles assim, ó. E falo para vocês. Não para a vida, gente. Continua paquerando, continua trocando ideia com o crush, fala com o best friend forever, vai lá ver sua Netflix, continua, só diminui. Uhum. E o tempo que você diminui, você investe no seu projeto. Então, eu assisto 4 capítulos do Netflix, assisto 3 para não convulsionar, né? Porque já que eu sou viciado, você falar 2, a pessoa já passa mal, né? Não, assiste 3. O tempo de 40 minutos, investe no seu sonho. Naquele momento, para ali e vai para lá. Entende? Porque o que muitas vezes acontece é que a pessoa ela se dedica tanto, 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 igual esse aluno que fica um ano e sai da convivência, só focando nisso, né? E chega lá e reprova. E ainda faz o que com esse aluno? Eu falo para eles. Aí eles vão falar, vou de novo, eu sou um fracasso. Eu fiquei um ano inteiro estudando, estudando, Uhum. estudando, não passei, eu vou fazer o quê? Aí fica meu pai nos meus ouvidos falando que eu não faço nada, só estudo e ainda não passo. Então, gente, é isso que eu estou falando para vocês. Para não se frustrar, dosem, dosem. Tem que ter os post-it, igual a Bruna coloca bem organizado. E eu estou aprendendo, né, Bruna? Eu estava mostrando para ela as coisas que a gente está fazendo, que eu sou meio bagunçado. Falei, olha, eu estou até fazendo planilha agora, né, e tal, não sei o quê. Então, a gente, assim, tem que se organizar? Tem que se organizar. Mas prestar atenção no excesso. O que frustra é o excesso. O que frustra é a muita cobrança. O que frustra é sonho muito alto. O que frustra é a procrastinação. Então, a frustração, e eu também preciso te dar essa notícia. Não é uma boa notícia, mas a frustração faz parte. Né? A frustração faz a gente avaliar as coisas que aconteceu. Né? Então, voltando a dizer, quem se frustra porque não conseguiu, reavalie e tentar se programar novamente. E não pare de viver por causa de um projeto. Só diminui um pouco e continua lá. Então, quem sai toda sexta-feira, deixa de sair uma e investe no seu estudo. Tudo bem? Era isso mesmo, Verdade. Bruna? Não, acho que era nesse sentido mesmo. É porque eu nunca nem pensei, eu não tive frustração assim. E olha que tem coisas que não dão certo, que a gente programa e não rola. Mas eu levo como uma coisa bem natural. E eu consigo analisar assim. Eu não sei se é porque meu tempo é muito curto, mas eu sempre consigo analisar. Poxa, que eu dei meu 100%, não saiu assim como eu pensava, mas dentro do tempo que eu tinha, foi o possível, assim. Eu sei que eu fiz o meu melhor, né? E eu acho Uhum. legal isso da gente aproveitar o tempo, voltando no tempo e projetos, por exemplo, eu falei para você da colheita, né? Então, eu quero um carro. E para trocar de carro, eu preciso de um salário maior. O que eu vou fazer para ter esse salário maior? Eu vou chegar lá no meu chefe e falar: Oi, tudo bem? Eu queria um aumento porque eu quero trocar meu carro. Né? Eu quero acessar outro cargo, porque eu preciso de mais dinheiro. Não dá. Então, tem mecanismos que vai fazer eu alcançar o meu sonho. Então, eu fazer cursos, eu de repente sou um assistente, faço um curso de inglês e viro um assistente bilíngue, e aí eu consigo acessar um outro cargo. Então, se eu tenho essas metas, eu preciso ver quais são os degraus aí que eu tenho o que eu tenho que trilhar para conseguir chegar nisso. E de repente são os cursos que vão me fazer chegar nisso, né? São essas oportunidades, mesmo que gratuitas e que sacrificantes, né? Que muitas vezes a gente vai arranjar alguma coisa, um curso que seja bacana, mas ele não vai me permitir estar mais às noites em casa, ou 3 vezes por semana eu vou estar ausente, eu vou dormir menos, ou eu vou todos os sábados estar ocupado, né? Só que aí eu tenho que pensar nessa colheita. Então, são
é um semestre sem os meus sábados. Ah, mas depois eu vou conseguir fazer a viagem que eu queria, eu vou conseguir reformar a minha casa, eu vou conseguir fazer o que eu tinha planejado lá, né? Conforme cada um tem a sua meta. Então, pensar também que dinheiro não cai do céu, tempo não cai do céu, é a gente que administra, a gente é dono do dinheiro, é dono do tempo, dono da vida da gente. E hoje a gente tem bastante coisa na internet, bastante material que dá para você pesquisar e para você ir entendendo um pouco mais como é que você vai alcançar essas metas também, além de tudo que a gente tratou aqui, né? Tem É. bastante pergunta, não Aham. consigo acompanhar A tudo. Luciana, eu vou tentar falar sobre o da Luciana bem rapidinho. E quero dizer que assim, eu me coloco à disposição, né? Depois de terminar, se ficou alguma pergunta, entre em contato, olha lá no meu Insta, manda mensagem que eu faço questão de responder todas as perguntas. A Luciana, ela disse o seguinte, da questão de alunos, infarto na FUVEST, né? Alunos que ficam depressivos. É uma questão ímpar, né, Luciana? Então, assim, quando nós chamamos os pais, porque atrás de um aluno tem pais, atrás de um aluno tem pressões que às vezes nem são deles. Então, assim, muitas das vezes o aluno ele se matricula para fazer por exemplo, passar no odonto, só que o sonho de odonto não é dele. O sonho de odonto é do pai que não foi e fica pesando no filho, falando para o filho ser dentista. Então, é uma Uhum. questão muito, muito ímpar, muito subjetiva, essa questão da depressão, na questão de suicídio, que nem você está falando. Então, assim, a pressão que existe nos alunos, ela é tão sutil, eu não quero aqui falar de nome de escola, mas você vê aí em escolas que falam assim, a escola número 1 de aprovados, e você está lá, só do fato de você estar estudando lá, você já tem a pressão que você tem que passar também. Porque se você não passa, você está na escola errada. Né? Então, tem essa pressão colocada na vida do aluno, que às vezes nem é do aluno, nem vem do aluno. Então, assim, tem muita coisa em cima de um aluno de concurso, de um aluno de FUVEST, tem muita pressão que às vezes Uhum. nem é identificada e às vezes são pesos que eles carregam que não é deles. E aí, por isso que no trabalho que a gente faz, assim, que eu dou aula, eu tenho que trazer o lado humano. E às vezes a gente fala com os pais. E a gente descobre muito disso. Né? Então, assim, por exemplo, vou dar um exemplo meu mesmo. O dia que eu fui fazer a minha. Defender lá meu último dia lá de TCC, né? Eu não chamei ninguém. Eu falei, eu não vou chamar ninguém. Não vou chamar minha mãe, não vou chamar meu pai, não vou chamar amigo, não vou chamar ninguém. Não quero ninguém me avaliando lá. Porque tem uma pressão muito estranha, às vezes invisível, né? E aí é um caso ímpar. Mas eu teria o maior prazer em conversar com vocês. Depois, se quiser me chamar por mensagem, a gente traz mais dados aí, o que a gente pode fazer. Tá bom, Luciana? A família Marquezine, Maísa, é o que acontece com dieta. Ai, meu Deus do céu. Está indo bem, e aí quando come uma besteirinha, já come o mundo, né? Isso tem a ver com a Desanda. compulsão, né? Então, E assim, com prazer já que... imediato, né? Porque emagrecer vai Exatamente. demorar, é a longo prazo. E você, Longo. a dopamina Exige vai a mil ali. Você disciplina. comeu uma pizza seguida de um sorvete, Exige dopamina disciplina, né? domina. Existe disciplina, existe uma cobrança que às vezes não é nossa, né? E aí, às vezes, né, tá aqui o Diego dizendo, e às vezes vira frustrado para o resto da vida, em função de estudar que não queria, é verdade, né? Então, Uhum. assim, a gente precisa entender quais são os nossos sonhos, o que é nosso e o que é dos outros, né? Então, é isso que eu queria colocar aqui também diante de vocês, né? Então, com você, Bruna. Tá dando um negócio no É, meu celular aqui, ó. tem Pode ir, que uma, tá. tem uma pergunta que a Sandorada fez, se eu não sou, se eu não me acho muito meticulosa. Mas já tive uns períodos de ser bem, de me cobrar bastante, assim, desde limpeza de casa, limpeza da minha, a organização da minha gaveta, as coisas por cores, eu tive umas loucuras assim. Hoje não mais, hoje eu acho que o que eu faço é pro funcional, faz bem pra minha rotina. Eu tenho a minha vida bem corrida, e aí, se não for isso, eu realmente acabo esquecendo coisas, eu acabo deixando de fazer, se eu não anotar, não for colocando ali do lado. Senão, quando dá 4 horas da tarde, eu olho minha listinha de novo, porque tem coisas que eu só vou conseguir resolver até às 18, até no horário comercial.
E é assim, eu me organizei assim. Eu, Bruna, me organizo bem assim. Tem gente que vai se organizar através de outros mecanismos, por outros métodos, né? Vai colocar a agenda do Google para despertar, vai baixar aplicativo de agenda, não gosta de agenda de papel. Ninguém vai ficar organizadinho de um dia para o outro, dessa semana para outra, mas o primeiro passo tem que ser dado, né? E aí cada um, assim, ficam as dicas aqui, usa post-it, usa aquele quadro negro, né, que dá para anotar com giz, que a gente compra tipo Contact. Então usa aquilo na tua sala, na tua cozinha, para colocar ali o que você tem para fazer. Acha o melhor jeito para você, né? As dicas estão Uhum. tão dadas e vale a pena só sair da desorganização. Daí, como você vai se organizar, é seu, né? E depois você pode Particular, né? compartilhar. Exatamente. Nem tudo que dá certo para mim vai dar certo para o André, por exemplo, né, Uhum. André? Porque E tem até a questão da psicopedagogia, né? Que fala que cada um tem que entender o jeito que aprende. Tem gente que exatamente, aprende desenhando, tem gente que aprende com vídeo, tem gente que aprende escrevendo. Então, descobrir sua meta. Post-it não deu certo, mas não sei o que dá certo, estudar por vídeo dá certo. Busca o seu jeito, né? Individualizado. Bruno, a gente tem acho que 2 minutos. Eu queria passar algumas coisas aqui, só a frase que eu montei junto com você para não ficar aí, né? A gente cumprir o que a gente colocou como no papel. legal. Gente, assim, a frase que nós montamos, né? Estou falando que é nossa, viu, Bruno? Então, segura aí. Para organizar tempo e projeto, olha só, aí tem umas palavras-chave. Então, para organizar tempo e projeto, é necessário sonhar, né? Aí grifo texto aí para quem brincou de grifa texto, entender quais são as suas prioridades, a palavra é prioridade, Uhum. vencer a procrastinação, desafiar-se diariamente, ser fiel a si mesmo e aos seus projetos, cumprir rotinas e horários, não desperdiçar o tempo e nem as oportunidades e entender, acima de tudo, que todo o esforço valerá a pena. Essa é a frase que acho que dá uma amarração, né? No que a gente colocou aqui. Certo, Bruna? E eu quero elogiar que subiu aí um comentário dizendo eu tenho despertador até para tomar água, esse eu não tenho, eu vou colocar, porque eu falho em beber água e eu vou usar esse agora, gostei. Valeu, ó, a Então, gente aprende, né? Enquanto a gente é uma troca de conhecimento mesmo, né, André? Então, sim. obrigada. A gente sempre aprende um pouco mais com o outro, né? A partir das interações, eu acredito muito nisso, né? Que a gente possa se encontrar mais vezes, agradecer todo mundo que conectou aí, que ouviu a gente esse tempão, Isso. Obrigado para que todo foi mundo. fiel, obrigada. E Né? que vocês aproveitem um pouco aí do que a gente compartilhou, organizou para compartilhar com vocês. Obrigada, André, gratidão pela confiança, Tamo junto. E sempre. compartilha, né? Se souber alguém que precisa ouvir isso que a gente falou, tem a setinha para lá assim, ó. Você compartilha. E eu quero ler uma frase aqui, né? Que eu sou cheio das frases, então vamos ler frase. Já tem 1 minuto ainda. Primeiro, obrigado, né, por tudo, pela companhia. E quero dizer assim, ó, todo o esforço valerá a pena. Quando você subir no pódio, olhe para a plateia e confira que nós estaremos lá com uma faixa enorme dizendo parabéns, sabíamos do seu potencial. Né? Então, acho que esse é um incentivo Olha, aí. linda, Né? né? Todo esforço vale a pena e a gente confia no potencial de cada um de vocês. Tá E bom? como tinha bastante amigo aí, agora um puxa o outro, hein? Vê o outro desorganizado. Vai lá, ó, Gisele, Adriana, a Obrigado aí todo Paula. mundo. Vai todo mundo puxando um outro aí Né? para ficar mais organizado. Então é isso, gente. Boa noite. Obrigado, Bruna. Né? Tudo de bom Obrigada, aí. André. E tamo junto. Ó, segue lá, Papo Educador. Segue lá o meu Instagram também. Voltado aí para ser nosso Instagram. Né? Tem aí o da Bruna. E Papo vamos aí. Educador. Sigam a gente Isso. lá. Sempre tem Né? mensagem, vídeos. Então é Tamo isso. dez junto, André. segundos pra gente dar tchau. Tchau, 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 gente. gente. Até Bom a descanso. próxima. Até.